ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você, que curte o programa, que gosta do Vejam Só, que interage, participa do programa. Hoje, mais uma daquelas edições para ficar guardada aí na história, hein? Vai ser muito bacana ficar ligadinho aí para a gente poder conversar e juntos aprendermos um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. Perfil do Instagram na tela, @zeca_pereira, segue por lá. Já deixo aqui registrado meu agradecimento a todo mundo que aparece por lá, manda uma mensagem, o que só reforça o tamanho, a importância e o alcance do Vejam Só. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Vou apresentar os meus convidados para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o reverendo Amaury Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Amaury, graça e paz, ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor José. Bênção estar aqui mais uma vez. Graça e paz para cada um aí dos nossos ouvintes, seguidores, assistentes, né? Ouvinte, assistente, né? Assistente é outra coisa, mas hoje é seguidores, né? Sim, hoje com a multiplataforma, né? É tudo. É tudo, telespectador, né? É ouvinte, é internauta. Nossa, é difícil. Depende de onde a pessoa está nos acompanhando. E como acompanha um monte de lugar... E que bênção, né? Versatilidade. A turma acompanha do Japão, acompanha lá da Europa. Isso é coisa boa. Prazer grande estar aqui mais uma vez e também na expectativa de que os nossos ouvintes, seguidores, sei lá, você seja desafiado a estudar mais as Escrituras e crescer na sua fé. Sem dúvida, esse é um dos grandes objetivos do Vejam Só também. Bom, pedir as informações da igreja, reverendo, por favor. Igreja Presbiteriana da Penha, lá no centro da Penha, dessa vez não vou falar centrinho. Lá no centro da Penha, a igreja está lá de portas abertas para você, domingo, 9 da manhã, 11 horas, tem um culto em espanhol, 11 horas, 18, segunda, 20 horas, quarta, sexta, sábado, hora que você quiser. Estamos lá para te receber. Sem dúvida. Os contatos já apareceram para você. Ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram. Meu pai é pastor, reverendo Amaury, numa cidade no interior de São Paulo, que tem 6 mil habitantes. Quantos mil habitantes tem o bairro da Penha? 440 mil. Então, Centrinho, é lá em Mendonça, onde meu pai está lá, é Centrinho. Quase 6% da população da cidade frequenta a igreja. Uma coisa boa tem lá, campo de futebol. Ele deve estar lá. Um do lado deve ser o jogador, assim, figura carimbada em todos lá, porque gosta do futebol, né? Esse é apaixonado. Ele está lá. Tem o futebol lá da cidade, pode esperar que ele, se não está jogando, está do lado de fora olhando. Está do lado de fora olhando. Eu gosto demais. Deixa um abraço aqui pro meu pai, reverendo Valdemar. Prazer aí. Um beijo. Morrendo de saudade dele. Foi para tão Valdemar. longe. Acho que a gente dava muito trabalho para ele e meu irmão. Ele falou, vou embora deixar esses meninos para trás. Beijo, pai. E, nós temos também a alegria de hoje aqui no programa receber o pastor José Gladson. Graça e paz, meu irmão. Uma ótima noite. Seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só. Zeca, muito boa noite. É muito gratificante simplesmente só em ouvir você mandar um abraço para o seu pai. Isso me deixa tão feliz. E se eu conhecesse a sua esposa, eu ia dizer assim, olha, o Zeca é um maridão, viu? É um maridão, realmente um pai verdadeiro. Mas por quê? Porque ele ama os pais. E se isso aí, você vê a pessoa... Quando ama os pais, pode ter certeza, vai amar o cônjuge, tanto um como do outro, né? Como eu vou pegar um gancho do pastor Amaury, eu estou no Centrinho de Perus, viu? Centrinho de Perus, na estação Perus, 100 metros, né? 100 metros, tem uma pequena congregação ali, os cultos é sábado às 18h30 em Perus, na Praça Inácio Dias, 64. E temos em Carapicuíba também o Tabernáculo da Vida ali, na Estrada Fazendinha 1299. Nossos cultos são às quartas-feiras, às 19 horas, e domingo, Escola Bíblica Dominical. Estamos ali, olha, com tudo isso e muito mais. Deus abençoe, saúde para todos. Amém, obrigado, pastor José, pelo carinho. É uma alegria recebê-lo aqui no programa e realmente não vai. São Paulo, grande São Paulo. Aí os números são astronômicos mesmo, não tem como a gente comparar com nada. É muita gente. Os contatos
que o pastor José Gladson disponibilizou dele, da igreja, já estão disponíveis também para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Põe na tela aí a pergunta que nós vamos responder hoje. O pecado de Gênesis 3, que é um texto muito conhecido, da queda, foi de ordem sexual? Qual pecado foi ali cometido por Adão e Eva? E, nós temos aqui normalmente no programa uma regra, um padrão, que o convidado à direita sempre começa respondendo. Mas hoje, pastor José, eu vou pedir ao irmão para a gente quebrar esse protocolo, porque a opinião do irmão é muito divergente. É assim, não sei se você em casa já ouviu, eu nunca tinha escutado, foi a primeira vez quando eu compartilhei aqui com o irmão, inclusive vendo a participação dele em um outro debate aqui, de uma rádio, pessoal parceiro, amigo nosso, fica aqui nosso abraço também aos irmãos queridos. Então, vou pedir para o irmão começar respondendo. Por favor, o pecado de Gênesis 3 foi de ordem sexual? Depois, Reverendo Amaury vai ter a oportunidade de responder também, por favor. Ok, irmão Zeca, a gente defende essa tese, né, dentro das Escrituras, porque a gente vê em Gênesis 3, se inicia com um diálogo. Então, a serpente era mais astuta que todas as animais. Então, era diferenciado, dialogava, conversava, e logo em seguida vem um questionamento. Né? Assim que Deus disse, né, não comereis de toda a árvore do jardim. E aí veio uma pergunta, porque as Escrituras falam claro que ela foi seduzida através de um diálogo. Então, Satanás enganou a Eva com o método do fruto. O que é? Aí você vai viajando pelas Escrituras. O Zeca é um fruto do seu pai. O Zeca, antes de nascer ao mundo, já estava no lombo do seu pai. E assim sucessivamente. Então, a gente vê que essa narracha, essa serpente, que as Escrituras diz, Apocalipse 12:9, Apocalipse 2, verso 2, que é o diabo, a antiga serpente. A Escritura é clara falando sobre esse assunto. Então, a gente vê que essa concepção, isso teve uma consequência grave. E se a gente vê em Gênesis 2, verso 25, antes de Gênesis 3, que é realmente o capítulo onde teve a queda, a gente vê que ambos estavam nus. Mas ambos estavam nus, mas estava tudo tranquilo, tudo bem, não tinha problema nenhum. Ambos estavam nus, o homem e a mulher, mas eles não se envergonhavam. Mas depois da queda, engraçado, que depois da queda, Deus disse: Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Ouvi a tua voz e me escondi que estava nu. E a palavra é clara, Deus está perguntando quem? É uma pessoa. Quem te mostrou que estava nu? Comesse tudo fruto que disse que não era para comer? Aí começou o joga, e você colocar a responsabilidade para o outro. Aí começou, Deus questiona Adão, a mulher, o problema aí é teu, porque foi a mulher que tu me deu. Eu não te pedi, mulher, eu estava muito bem, cuidando dos animaizinhos, cuidando tudo, dando nome para tudo, mas tu me deu a mulher me deu e eu comi. Isso é figurativo, porque nós temos que ver o que é figurado, o que é simbólico e o que é, na verdade, o sentido real. Porque isso aqui trouxe consequência, trouxe o quê? Origem do pecado. Por isso, origem do pecado, a base, então ele quis cobrir. Por que eles quiseram cobrir justamente as partes íntimas deles? Por que não cobriu a boca, já que comeu um fruto? Por que não cobriu a boca? Por que cobriu as partes íntimas? E antes eles tinham tranquilo, estava tudo bem. Então a gente vê as consequências e teve uma sentença que a gente vai, ao longo do programa, falar da sequência, dessa semente que foi proliferada lá em Gênesis capítulo 3. Ok, irmão? Boa. Obrigado, pastor Gladson, pela resposta, que é a linha, né, que ele vai seguir aí. Você vê, ele mesmo falou que outras questões ele vai colocar no decorrer do programa. Mas, bom, Reverendo Amaury, quero ouvi-lo aí também sobre essa questão. Por favor. Eu estou até aqui curioso de ver qual é a vertente do pastor Zé, que ele seguirá para dizer que prática que houve aqui de pecado, né? Existem teorias, não sei qual que ele defenderá, tanto a teoria de que o pecado sexual foi de Adão com Eva,
que também é uma coisa estranha, porque Deus diz a eles, crescei e vos multiplicai, e coloca num paraíso, estão nus, um lugar maravilhoso, e Deus diz, cresça, multiplique, mas nada de sexo. Seria algo contraditório aí, né? Há os que defendem, é uma teoria já mais antiga, que nasce entre gnósticos gregos, de que seria, né, o ato sexual de Adão com Eva, e depois um desvirtuamento daquilo que os gnósticos ensinaram mais tarde, veio a se tornar um ato sexual da serpente com Eva, né? Também é um conceito antigo aí, complicado, né? Não vejo como. Olhando para o texto em si, não existe nada aqui no texto, a não ser que eu traga de fora para o texto, para fazer o texto dizer que esse pecado tenha sido de ordem sexual, né? Tirando do texto, não há nada que se possa usar para dizer isso, eu não enxergo. O pecado aqui de Eva, ele tem a ver até com mais do que só desobedecer à ordem divina. Esse pecado tem a ver com a própria insatisfação com o estado das coisas, né? O que a serpente diz para a mulher, o que seduz a mulher aqui não tem a ver com sexo, não tem a ver com prazer sexual. O que seduz a mulher aqui, segundo a própria construção do texto, né, aqui, olhando nessa forma de interpretá-lo, sereis semelhantes a Deus. Ou seja, o que a humanidade quer aqui é a divindade. O que a humanidade quer aqui é mais do que o que tem. O que a Eva tem aqui é uma insatisfação. Sim. Eu costumo dizer que tem aqui, sempre tem um pecado antes do pecado. E o pecado ele tem camadas, né? E sempre antes de um pecado tem um outro pecado. Antes de desobedecer, a Eva teve um pecado de insatisfação. Ela queria mais. Por que ela queria mais? Porque ela não se contentou com o que tinha. Antes do pecado de desobediência de Adão de comer, tinha o pecado da omissão. Como muitos homens até hoje seguem omissos, negadores. Adão não corrige Eva. O mandamento tinha sido dado a ele, Adão. E ele está do lado da sua mulher, a mulher come e ele não impede de comer. Então, ele se omite em sua função de governar sua esposa, de liderar sua esposa. Mas, assim, olhando para o texto, o que vemos aqui é insatisfação, desobediência, cobiça. O que vemos aqui é o cumbo de pecado completo. O pecado normalmente não vem sozinho, né? Mas aqui no texto em si, pecado de sexo não. E, fechando aqui, né? Quando o pastor José disse que cobriu a genitália, eu queria também que no texto aqui mostrasse onde que cobriu a genitália. Eu não vi no texto, né? E pode ajudar e mostrar. O que o texto diz é que Deus os cobriu. Deus matou, que eles se esconderam em mato, ou seja, eles não esconderam a genitália. Eles se esconderam de Deus. E depois Deus é quem os cobre com roupa de pele, ou seja, não foi, Deus não cobriu só a genitália, né? Deus cobriu, fez roupa para eles. Aí Deus tira a nudez deles. Sim, cobre, né, a nudez, mas como um todo, não só a parte, né? Bom, deixa eu colocar a enquete, na sequência o pastor José Gladson já vai poder responder aqui para a gente também. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, para poder participar do programa. Vamos colocar na tela aí a pergunta, que segue, né, a linha da pergunta do programa. A ideia é que o pecado de Gênesis 3 foi sexual. Tem base bíblica? Vamos ver as alternativas? Sim. Existem textos que podem apoiar essa visão. Segunda opção, não. A Bíblia não sugere isso. E a terceira opção é não sei, estou em dúvida, preciso aprender e buscar mais informações e tudo mais. Então vai lá, vote, participe, dê a sua contribuição também. Bom, pastor José, vou voltar a palavra ao irmão aí também para a gente poder entender um pouco mais a linha que o irmão defende e até já na contribuição inicial do reverendo Amaury, de ordem sexual, mas entre quem? Adão e Eva e a serpente, talvez de maneira mais polêmica, até então, Adão e a serpente, por favor. Teve um triângulo amoroso, mas primeiramente quem fez o sexo foi a serpente com a Eva, tá? Okay. Por isso vem a semente da serpente, a gente vê isso claro lá na parábola do semeador, do joio e do trigo. Quem semeou? O diabo. E aonde semeou? E se o fruto não é sexo, eu gostaria que ele respondesse o que é o fruto. E ele disse assim, como é que se cobre com folha de figueira? Pega no hebraico aí, folha de figueira se cobre o corpo inteiro, pastor? Foi folha de figueira.
É o que está escrito nas Escrituras. E aí o Senhor disse que não tem sexo, então, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, quer dizer, a semente da serpente. Então, havia duas sementes aí. Ué, semente é sêmen, pastor. O senhor sabe que o hebraico é sêmen, é semente. Aí nós vamos Levíticos, aí nós vamos várias escrituras que o senhor entende. Porque quando nós estamos falando com o ministro, lá o laico está do outro lado, então a gente cita as escrituras para depois examinar. Mas quando estamos com o ministro, com o pastor Maria, ele já está entendendo tudo. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, as escrituras, ela mostra claro que tinha uma semente da serpente aqui no capítulo 15. Então, como não tem a ver com sexo? Mas por que está nu? Por que as escrituras falam que viram que estava nu? Quem te mostrou? Então, houve alguma coisa. Sexo se faz com roupa ou nu, pastor? Começa por aí, Mozeca. Então, a gente vê nas escrituras que teve pecado e foi sexo. É o que eu defendo. E o que eu vou mostrar... Paulo, apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 11, pastor Mori, ele fazendo uma alusão a Gênesis. Olha, oxalá me suportais na minha loucura, porque naqueles dias, falar o que Paulo ia dizer era uma loucura para aqueles judaicos, para aqueles homens realmente guardadores ali. Oxalá me suportais a minha loucura, mas me suportai-me porém, porque estou zeloso de Deus a vos preparar a saber como uma virgem. Olha, ele está falando de virgem, né, de virgem, a saber, a um marido. Engraçado que a sentença que Deus falou para Eva, o teu desejo será para o teu marido. Tem alguma incoerência se esse Deus não sabe o que está falando? Porque o desejo da Eva não foi para o marido dela, foi para quem? Então, Paulo está dizendo, preparar como uma virgem pura, a saber, a um marido. Mas temo como a serpente enganou. Esse enganou é iada, que fala de sexo. Fala de sexo. No hebraico, como fala também de conhecimento, é uma relação sexual no hebraico. Então, Paulo está dizendo, me suportai na minha loucura, suportai-me ainda, pois estou zeloso de Deus, a vos preparar como uma virgem, a saber, um marido, que mais temo como a serpente enganou a Eva. Também corrompa os vossos entendimentos. Porque Paulo, naquele capítulo, está falando ali para aquela igreja de homens, de falsos mestres, falsos ensinadores, como lá na frente a Timóteo, ele vai falar de Alexandre Latorreiro, de Demas e outros que não cria mais nem na ressurreição, como já tivesse dado. Paulo está geralmente tratando desses assuntos, fazendo uma alusão a quem? A Gênesis capítulo 3. Faz essa referência, Reverendo Amorim? Não tem. É como eu disse, né? A única forma de você colocar pecado sexual em Gênesis 3 é colocar, não tirar. Né? O texto é claro, né, em trabalhar. Lá atrás, Deus é quem vai dizer a Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim. Inclusive, tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida, e tinha uma árvore da vida, que era permitida. Ou seja, era outra árvore de sexo, né? Assim, não tem isso lá. Ou seja, o princípio aqui de Gênesis é da obediência. Você tem uma árvore que é permitida, e até quando Adão e Eva pecam, são expulsos do Éden, a Bíblia diz que Deus proíbe a entrada deles no Éden, né, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida. Ou seja, que fizessem sexo no Éden, daria vida eterna a eles. Né? Então, não é isso. Né? Entender que houve uma relação sexual da Eva com a serpente, essa teoria que é, como eu disse, um desvirtuamento de uma teoria complicada já dos gnósticos. E ela aparece pela primeira vez na história da humanidade como revelação, não é como interpretação. Ela aparece como uma revelação direta. Quem menciona, o Diapember, no século XVIII, já fala dessa teoria, mas ela aparece no contexto da igreja, baseado nos ensinos dos gnósticos, mas ela aparece como revelação direta recebida de Deus. Aí o autor, né, que coloca, ele diz, aí ele começa a criar mais. Primeiro,
como que uma mulher tem sexo com uma serpente? A serpente tinha corpo, como o do homem. A serpente tinha órgão sexual como o do homem. Ela tinha braço, tinha perna, ela andava, porque agora diz que ela rastejará, e agora a serpente conversava, porque a serpente era um animal diferente do formato que a serpente tem hoje. Não é isso. Não é isso que Gênesis está dizendo. O problema de Gênesis não é a serpente animal, o problema de Gênesis é Satanás. Tem uma outra teoria, né, que a mulher teve sexo com Satanás. Aí uma outra, ele foi para essa da serpente física aqui. Né? Há uma outra teoria que a mulher teve sexo com Satanás, e isso é muito mais comum entre os satanistas hoje, que muitas sacerdotisas até hoje procuram sexo com Satanás, porque há uma teoria no meio do satanismo que uma mulher engravidará de Satanás e gerará o Messias. Então, tem essas coisas por aí. Mas, assim, no texto em si, não tem como colocar sexo aqui nesse ambiente da queda, né? Quando Paulo vai dizer aqui, escrevendo a Timóteo, né, que a serpente enganou, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, você tem aqui... todas as duas vezes, a mesma palavra. Termina o texto aí, pastor. Termina o texto aí. Termina o texto, olha, a mesma palavra. Sim. Adão não foi iludido, sim, mas a mulher sendo enganada é a mesma palavra. Caiu, Adão iludido e Eva iludida, Caiu. Todavia será preservada através da sua missão de mãe. Não, Se ela permanecer em fé e amor, santificação com bom senso. Ou seja, não tem nada a ver aqui. Ela caiu em transgressão. Não, ela foi... a palavra, conclui. Aqui diz, ela foi iludida. Ela foi iludida. Como? Iludida como? Iludida com a ideia de que ela seria igual a Deus se comesse do fruto. Tá. Essa que é a ilusão. Fazer sexo não era ilusão. Eva está ali no Éden e assim... Não é ilusão? E onde tinha o sexo antes? Pera. Adão e Eva com sexo? Aonde? Aonde? Me dá um texto. Cresce e multiplica? Me dá o texto. A Eva não estava feita. Me mostra a Eva feita, como é que cresce e multiplica. A Eva não tinha sido criada. E ele fez a Eva para isso. Ela não tinha sido criada. Foi criada para isso. Não. E como é que Eva veio? E aqui o texto. Como que ela Eva será veio? preservada através da sua missão de mãe. Deus tinha um meio. Ela nasce com uma missão de mãe. Não foi através de sexo. Nasceu como que através Eva da missão veio? de mãe. Como que Jesus veio? Jesus veio através de sexo? Não, foi de obra do Espírito Santo sobrenatural. Então tinha outros meios. Eva não veio através do sexo. Eva foi criada direto Jesus por não Deus. veio através do sexo. Então Deus tinha outros meios. Por que o senhor afirma que tinha que ser sexo? Porque é a ordem do Responda. texto. É a ordem do texto, a sequência do texto. E a semente, o senhor foi 15 ainda. Eu quero saber da semente da serpente. Semente é semente em hebraico. A semente da serpente. Semente em hebraico. Quem era? Semente aqui quer dizer descendência. Você tem descendência. Opa, você então tem descendência da mulher. Tinha uma descendência. E você tem a descendência. Em quem essa descendência? Você tem a descendência da mulher e você tem aqui a descendência da queda. Então, da mulher é Cristo. Da mulher Cristo é física. E do diabo não é? O contraste é literal? Não é literal? O contraste é humanidade e o Messias. Não, então. Não é... Um é física, um é física. Um é Jesus, não, física. As duas têm a ver com o espiritual. Porque não é qualquer filho da mulher. Opa! Não é qualquer filho da mulher. É Cristo. Tá. Só concorda aqui. Então, todo descendente da mulher... todo descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Opa, então. Mas é aí que eu quero perguntar É um específico. É um específico. E a outra, não é? É duas sementes, pastor. É duas linhagens. É a sequência, Quando Jesus, João Batista estava pregando, raça viva, raça é semente. Jesus falou isso, sério. Agora, nós temos duas linhagens. E essas duas linhagens de Gênesis 3, verso 15, eu quero saber do senhor. Então, aqui a descendência tem a ver com aquele ato do pecado ali, da queda. A linhagem caída da humanidade. Isso aqui tem a ver com a linhagem caída da humanidade. Sexo da serpente com a mulher. Primeiro, o senhor tem que me mostrar que a serpente podia ter sexo com uma mulher ali naquele contexto. Como que se faz isso? Por viagem, por inferência, colocando no texto. Onde serpente tem pênis e fez sexo com a mulher? Me explica. Tá bom, vamos lá. Primeiramente, nós temos que saber, essa serpente que rasteja era aquela? Pergunto para o senhor, era aquela de lá? Da serpente? Era aquela? É óbvio que não. Não haveria nexo em Deus dizer, pó rastejarás toda a sua vida. Entendeu? Não haveria. Então, era um animal ereto. E esse falava, tinha faculdades. E você vai ver lá na frente, o senhor conhece muito... Mas quem falou não é a serpente cobra. Quem falou foi Satanás. A serpente não tentou a mulher. Quem tentou foi Satanás. Vamos lá. A serpente Satanás. A serpente era Satanás, usando o quê? Usando o animal. Aquela serpente. Cobra normal.
Cobra normal é o que o senhor está dizendo, o senhor está defendendo. As escrituras não dizem isso, porque cobra normal, antes nós tínhamos essas alimarias, que não tinha nexo, Deus dizer, agora você vai rastejar. Já existia animais rastejantes, pastor. Ué, é claro, o senhor quer que eu mostre o texto? O senhor conhece. Então, já havia animais rastejantes, alimárias rastejantes. A maldição, olha, agora você vai comer. O Adão trabalhava antes da queda ou não? Oi? O Adão não trabalhava antes da queda? Lógico que trabalhava. Então, e como você tem a maldição no trabalho? Me mostra a sentença para ele. Ou seja, só teve sentença para a mulher e para a serpente. A sentença de Adão é do suor do rosto. Suor do rosto comerás o pão. Não, ele já foi criado para esparar a terra. Então, mas Deus não era penoso. Me mostra um texto. O significado do trabalho muda. Não, senhor. Me mostra significado um texto muda. para isso. Não, senhor. A sentença foi para a mulher. O teu desejo é para o teu marido. O desejo dela foi para quem, pastor? Olha, vamos lá. O senhor não responde essa pergunta. Olha só. Você tem aqui, né, o próprio Apocalipse 12 vai dizer, quando o dragão se viu atirado por terra, perseguiu a mulher e tal. Aliás, aqui, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não mais se achou lugar para eles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sedutor do mundo inteiro. Satanás faz sexo com o mundo inteiro. Entendeu? E foi atirado por terra, e com ele os seus anjos. Do princípio. Não, a antiga serpente como aqui. Que foi a essa antiga concepção, serpente. Esse método do a Bíblia, a sua semente. A Bíblia inteira. Então, qual é o fruto, a Bíblia então, inteira, o fruto ali, o fruto ali da mulher. Mas veio uma semente. Só pergunta e não deixa eu falar. Só pergunta e já responde. Quando você tem no texto, ele dizendo aqui, você tem aqui a colocação. Vamos lá. Versículo 18. Produzirá a terra cardos e abrolhos. Versículo 14. Disse a serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Ele está amaldiçoando a serpente. O és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Você tem aqui um contraste de descendência e descendente. Você tem aqui uma expressão que está apontando para o resultado da queda, e você tem aqui o único que rompe com o resultado da queda, que é Jesus, que é exatamente por não ser fruto da queda. Jesus é santo porque o Espírito Santo vem sobre Maria para gerar a concepção. Duas linhagens. E a outra? E a outra? A linhagem da queda. Vamos a outra é todo mundo. Então você está vendo três linhagens. Salmos. Então tem três linhagens. Você tem a linhagem da serpente, você tem a linhagem de Eva e a linhagem do Messias. O senhor pega Provérbios, então, são três linhagens. Tal é o caminho da mulher adulta. Ela come, limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. Bom, então, aqui as escrituras mostram claro que a mulher adulta, ela come. Ela come o quê? Ali é sexo, não é não? É adúltera. Peraí. Não é isso. Você está forçando o texto. Não. Você está forçando o texto, meu irmão. Eu estou forçando. Provérbios não está falando isso que você está dizendo. Então quando ele diz que ela come e bebe... Tal é a mulher adulta. Ela o comer aí não tem a ver com sexo. O comer aí tem a ver em como ela vive normal, apesar da vida errada que ela vive. Limpa sua boca e não cometeu maldade. O que está dizendo ela adultera, ela vive uma vida de adultério. Agora, ela senta à mesa e come fruto do trabalho da prostituição. Ela come, vive como se ela vivesse normal, como se aquilo fosse profissão. Ou seja, o come e bebe aí é comer literalmente, ela se alimenta, ela vive como se o que ela fizesse não fosse pecado. É só isso que o texto está dizendo. Então vamos lá, e joio e trigo. Vamos lá, quando Jesus está falando da parábola do joio e do trigo, aonde foi semeado o joio? Aonde essa semente foi semeada? Jesus está fazendo alusão de onde? Na terra. Aonde? Na terra? Mas em que terra? Terra, planeta. Terra? Eu sou terra? Não. Nós somos terra? Na parábola... Somos ou não? Na parábola... Não, presta atenção. Na parábola, Jesus disse que uma semente foi lançada na terra. Sim. Essa semente lançada na terra parece com conceitos errados lançados no coração humano. É só uma comparação. Não tem nada de sexo na parábola de Jesus. Uma comparação. Então... Não tem nada de sexo na parábola de Jesus. Na sua descontextualização da Bíblia, mas... Ele está fazendo uma alusão, sim, desde o princípio. Nenhuma. Não, então vamos lá. Nenhuma alusão a Gênesis. Então, quando os judeus estão lá, vós tendes por pai o diabo, porque é homicida desde o princípio e é pai da mentira. Quem foi que Caim fez?
Olha, onde está Abel, teu irmão? Ele matou, ocultou o corpo e disse assim, não sei, ele mentiu. Onde saiu a primeira mentira? Ele é pai da mentira. Quem é pai da mentira? Pega a linhagem de Caim. Por que Caim não está na genealogia, pastor? Me mostra por que Caim não está na genealogia. Me mostra por quê. Responde na sequência. Nós vamos para o intervalo. Intervalo, tá bom. E aí, na volta, o reverendo Amaury já responde. Inclusive, a internet, né, que nos acompanha bombando. O pessoal está completamente maluco com a defesa que o pastor José Gladson está fazendo. Se você quiser nos acompanhar, você acesse nossos perfis aqui nas redes sociais, inclusive no nosso canal no YouTube, tá bom? Para você poder acompanhar, inclusive, as nossas transmissões ao vivo. Aí o pessoal lá, inclusive, falando que eu estou aqui só de ouvinte. Mas claro, eu vou fazer o quê? A defesa aqui dos caras, o debate maravilhoso, eu vou ficar me metendo? Ou nada, eu quero ouvir e aprender, né? Inclusive, já falava aqui nos bastidores com o pastor José Gladson sobre isso. Intervalo rápido. Primeiro, a grade. Academia Teológica da Graça de Deus. Vem estudar teologia, vem se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Código 11 3115 0819, 3115 0819. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você, vem conhecer a nossa programação, os produtos que nós oferecemos para você, muito conteúdo preparado com muito carinho para abençoar você e toda a sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido na nossa conversa, hoje falando sobre o pecado lá de Gênesis 3 e querendo entender se ele foi de ordem sexual. Reverendo Amaury Oliveira, pastor José Gladson, são nossos convidados, que já no primeiro bloco aqui já caminharam bastante nessa conversa aqui. Agora nós vamos começar o segundo bloco com a fala do reverendo Amaury, já que no final do primeiro bloco, o pastor José Gladson deixou a pergunta de Caim. E por que ele não aparece na descendência? Na genealogia. Na genealogia, é isso, né? Gostaria que o pastor me Então vamos lá, por favor, reverendo Amaury. Olha, vamos lá. Ele não aparece... Aliás, você tem a genealogia do próprio Caim. Ele aparece na genealogia. Ele é filho de Adão, tem o filho dele. Bom, me dá o texto. Ele se casa. Me dá o texto. Gênesis 4. Me dá o texto. Opa, Gênesis 4? Gênesis 4, você tem a mesma estrutura do anterior. Quero o texto. Olha só. Ele é filho de Adão. Você falou que ele é filho de Adão. Vamos começar no capítulo 4. Vamos começar. Quero o texto. Quer o texto? Vamos lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Sim. Tá aí o texto. Não, o senhor não falou nada. Eu estou perguntando na genealogia que ele é filho de Adão. O senhor falou... Eu li aqui para o senhor. Não, isso aqui... Não, peraí, me escuta. Então, me escuta. Presta atenção. Coabitou. O que é coabitar? Não é fazer sexo? Sim. Fez sexo o homem com Eva, sua mulher. Essa engravidou. Deu à luz a Caim. Então, peraí. O senhor está dizendo... O senhor está dizendo assim... Continua o texto. Ela está dizendo, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Continua o texto. No próximo. Concebi e tal. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Teve mais a seu irmão. Tá certo? Teve mais seu irmão. Então, a gente vê aqui nesse texto aqui, pastor, que houve o quê? Gêmeos. A gente vê uma superfecundação heteroparental. Gêmeos. Caim era gêmeos de Abel. Gêmeos? Aqui, sim, senhor. Tanto que você vai ver lá na frente essa telegonia, que essa raça de Caim eram totalmente diferenciado da linhagem de Sete. E você vai ver aí a continuação da linhagem de Caim. Gêmeos de pais diferentes, não é isso? Perfeito, justamente. Não. O texto, presta atenção aí. Você está ouvindo. Presta atenção. Abel de Adão. Você está Caim ouvindo. Da serpente. Você está ouvindo e está ligado no texto. Olha o que o texto está dizendo. Eu disse. É muito fácil fazer doutrina e teologia colocando na Bíblia o que não está. Então... O texto está dizendo: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu.
O homem. Da serpente. Como? Não pode ser a serpente. Como? Peraí, vamos lá. Como? Me explique. Ele sabe que Gênesis capítulo 1, pastor, vamos lá. Capítulo 1, Deus criou, foi criando, foi criando. Gênesis 2, o senhor sabe que são os detalhes da criação do capítulo 1. O senhor sabe disso como um bom teólogo. Então vamos lá. Então vamos para o capítulo 3. Teve toda a narrativa, a conversa, o diálogo, a sentença. E 4, então a gente sabe aqui que é passado. Conheceu é passado, o verbo aí, conheceu é passado. Então ele está trazendo o que aconteceu lá atrás. Só que ele também teve com a Eva. É lógico que Adão também coabitou, entendeu? Mas a serpente sim, porque a gente tem outros textos. Não em lugar nenhum. Então, deixa eu ler o 25, já que o senhor está aí. Lê o 25 então. Lê o texto 25, ó. E tornou, quando a Bíblia fala tornou, aí é novamente, porque ali... Foi naquele tornou momento, depois foi com os dois. Tornou depois. E aí veio. Mas depois por que dele. 25? Por que não outra? Mas por que ele não falou? Não, mais eu quero que o senhor me explique. Eu quero que o senhor me explique. Como que teve sexo de Adão com Eva, ela concebeu de Adão e nasceu um filho da serpente? Ué. A estrutura do texto é essa. Nos dois ventres, não tá? A gente vê isso nas escrituras mais na frente. A gente vê nas escrituras. Vamos pegar lá o Esaú. Então o senhor pega um fato de uma concepção. Não pode ter a semente, nós estamos falando O senhor pega um fato. Então, você pega um fato de uma concepção dupla, raríssima, acidental, acontecida na história. E aí o senhor enfia. Não, acontece, mas o texto claramente. Gente, o texto claramente está aqui dizendo, aí eu estou interpretando, eu estou dizendo que o texto está dizendo aqui, claramente, eu estou dizendo aqui porque ele está aqui, coabitou. É lógico que é passado, porque é depois do menino ter nascido. É passado porque é depois que o menino nasceu. Não faz sexo para gerar o menino. Não. E os dois? Não. Porque a Bíblia já começa a colocar o que cada um era. Por favor, deixa eu terminar. Peraí, conclui, deixa a dúvida pro deixa eu terminar aqui. Pastor José. Olha só, a estrutura é: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Que homem, reverendo Amaury? Adão. Tá. Coabitou o homem. Está escrito que é Adão? Está escrito, é Adão, no hebraico. Coabitou Adão. Sim. Entendeu? Só e depois? Não tem depois. É isso aqui. O que está aqui. Mais a seu irmão. E Adão é o que está no hebraico aqui. Aqui o Adão coabitou com Eva, sua mulher, sua esposa, sexo marital, heteronormatividade e tudo mais. Esta engravidou. Do sexo que fez com seu marido. Deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ela acreditou. Deus ajudou Eva a ter um filho com a serpente. Que loucura, meu Deus. Depois, aqui no hebraico, é que a sequência. E kaf significa, depois que ele teve sexo, ela engravidou, nasceu o menino, ele tem sexo de novo com a sua mulher, vida conjugal, marital normal. Ela engravida de novo, dá à luz a Abel, que é seu irmão. Depois, mais uma vez, tornou isso, a mesma palavra, lá na frente tornou a coabitar com o seu marido novamente, deu à luz ao 7. Ou seja, é uma sequência de 3 filhos e, além desses, os outros. Teve filhos e filhas. Isso é o que está aqui. Fora isso... O senhor pode defender o que o senhor defende, mas isso não é tirado do texto, isso é posto no texto. Tá bom. É colocado. Vai, então vamos lá agora, pastor José Glass, pra gente... Vamos lá. Deixa eu ouvir, só para recapitular aqui a ideia do reverendo Amaury. O homem lá do texto de Gênesis 4, Adão, coabitou com Eva, sua esposa, nasceu Caim. Adão coabitou com Eva, nasceu Abel, e coabitou com Eva e nasceu 7. Essa é a defesa dele na ordem do texto, no arranjo... Com detalhe, com o auxílio do Senhor. Oi? Com detalhe do texto, com o auxílio do Senhor. Com o auxílio de Deus. Vai, vamos lá agora. Então, vamos lá. Então, as Escrituras, ele já entendeu, ele falou que realmente era passada, que são os detalhes do que aconteceu no capítulo 3. Isso é claro, é fato. E teve mais a seu irmão. Então, não teve... Então, conheceu a sua mulher novamente. Coabitou no passado faz referência ao capítulo 3. Sim, senhor. É lógico que ele sabe disso. Tá bom. Ele sabe que é isso. Ainda que ele entenda ele isso. Sabe que mas é isso. Explica o homem. Coabitou
o homem coabitou com sua esposa. E Onde ela que concebeu, vai entrar a e ela serpente? engravidou. Então, vamos lá. A serpente, ela vai estar toda a sua semente aqui na continuidade. O que fez Caim? Qual foi a alevosidade de Caim? Então, a gente vai identificando, porque a gente viu que Eva, ela acreditou a Adão o que ela recebeu da serpente. É uma coisa clara. Agora, não quiser ver, tudo bem, mas ela acreditou. Agora, se uma prostituta, nós temos aqui o 69, tem tantos aqui lugares de prostíbulo aqui. Quando as mulheres aqui recebem os homens, têm filhos, elas vão acreditar o diabo, essas crianças, ou a Deus? A vida só vem de Deus. Todo o espírito da vida só vem de Deus. Ela acreditou a Deus. Mas o que ela recebeu da serpente. Só que a gente vai no próximo capítulo. Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Um filho, pastor. Gênesis 5. E o senhor falou que me mostra um texto que Caim é filho de Adão. O senhor, não, senhor. Mas por que não está na genealogia? Coabitou. Gerou um filho, ou não, um não filho. Não tá, porque ele conta a genealogia que não gerou? 7. Ele conta a genealogia. Não, mas aqui 7 Adão teve filhos e filhas. Adão teve filhos e filhas, Gênesis 5. Mas a Bíblia está dizendo só que tem um filho na genealogia, Adão que é 7. viveu Ele teve filhos e filhas. 30 anos, gerou filhos e filhas. Filho. Mas depois teve filhos e filhas. Não, mas a Escritura está dizendo filho. Só para aí no texto de conveniência. E a Escritura diz, por que não... E ela diz assim, 7, porque disse ela, Deus me deu outra semente. Por que não mais uma semente? Por que outra? Pega o texto. Por que outra? Por quê? Por que ela não disse mais uma semente? As demais não eram semente? Porque ela disse, Deus me deu outra. Deu outra? Porque aquela semente não era de Deus. O senhor concorda ou não? É o que está escrito. Então o senhor não vai concordar, porque diverge do que o senhor aprendeu. O senhor entendeu? Não do que as Escrituras dizem. Não, é do que está aqui. Não. Ou seja, quando ela diz outro, Deus me deu outro descendente, então, vamos lá. Porque é outro. Tá bom. Vamos aqui. Você já teve 3 filhos. Eu entendi. Tá bom. Você já teve 3 filhos. Está dizendo Deus deu outro. Você teve um filho. Você teve um filho. Esse filho matou o outro. Quem vai ser o sucessor do nome do pai? Como? Por que Jesus é filho de Judá? Não era para Jesus ser filho de Simeão? Que é o mais velho? Por que ele não é filho Por que Jesus não é descendente de Simeão? Por que Jesus não é descendente de Levi? Por que Jesus não é descendente de Rúben? Por quê? Porque eles foram amaldiçoados pelo pai, porque um violou o leito do pai, o Rúben, porque os outros 2 violaram, fazendo uma chacina de Siquém. Judá é o descendente, ou seja, o Judá é o 4º filho e assume a linhagem. O que temos aqui é o mesmo texto, é a mesma literatura, é Gênesis, dizendo que o outro olha, um é assassino, o outro é morto. A continuação é aqui. Claro. Então, pastor Mauri, ok. O senhor pega um texto e eu te faço essa pergunta em Mateus, genealogia, que o senhor não respondeu até agora. Aquilo ali não prova que ele é. O que prova que você é da descendência é a genealogia. Deus, ele é muito criterioso com genealogia. O senhor crê nisso ou não? Crê, né? Então, nós pegamos aqui a genealogia de Mateus. Olha aqui, olha o versículo 16. E Jacó gerou a José. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu te pergunto, Jesus é filho de José? A Bíblia está dizendo. É filho de José? Nesse sentido que está dizendo Então, as Escrituras dizem que ele é um... Ele é chamado de filho de José outras vezes. Não. O senhor está entendendo a genealogia aqui? É o texto que eu estou passando. Não, mas o senhor está usando o texto contra o texto. O senhor pega um texto, você faz o caminho inverso. O senhor pega o texto, onde ele usa aqui um contexto de uma linguagem social aqui, que é, olha, socialmente Jesus é filho de José. Aí o senhor faz o caminho inverso. O senhor vai fazer a exegese lá atrás. A exegese não é colocar no texto. A exegese é tirar do texto. Tirar do texto. Então vamos tirar do texto. Quando Jesus estava dizendo raça de víboras com aqueles religiosos, pastor Amaury, quando Jesus está dizendo vós tendes por pai o diabo, isso não explica. É homicida desde o princípio. Quem foi o primeiro homicida do princípio? Isso não explica Gênesis 3,15, que Quem ele foi está o chamando Jesus está chamando os desobedientes, os incrédulos, os perdidos de filhos de Satanás. Os perdidos. Então, estava da linhagem de Caim ou não? É da linhagem da queda.
queda. É da linhagem da queda. A linhagem de Caim, a linhagem de Caim foi eliminada no dilúvio, meu irmão. Foi eliminada do dilúvio? No dilúvio, sim. Ué, é engraçado que os gigantes estavam do lado de cá e o gigante está também do lado de lá. Por que o gigante foi eliminado? Eu não acredito que gigante é descendente de Caim. Os anaquins não é, não? Não é. Ah, não é, não. Isso é outra interpretação errada de Gênesis 6. 3 metros de altura, assim, ó. Olha o tamanho do homem. Mas isso é interpretação errada de Gênesis 6. Mas a Bíblia fala os côvados, fala até o tamanho dele. Não, ele tinha 3,70 metros de altura. Opa, é bem grandinho, o senhor não acha? Não tem outros de 3,70 metros? Qual é o mais alto do mundo? Tinha quantos metros de altura? Hoje, até eu sei, é um chinês. É um chinês que tem praticamente quase 3 metros. Até quase 3 metros. Aliás, 2,70, que seria a altura de... 3 metros. Então, você entendeu? É 2,70, que seria a altura de Golias. Pastor, Amor. Mas a mesma altura. Até hoje tem. Eu entender essa questão que você está querendo afirmar da linhagem de Caim. É isso que a descendência, porque ele não Porque isso quer dizer que então toda a humanidade... Não toda a humanidade. Então, nós vamos para 1 João 3, verso 2. Nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então tem filho do diabo. Todo mundo que não crê é filho do diabo. Não, quem não crê... Todo mundo que não crê é isso que está dizendo. Quem é filho de Deus no texto? É a Bíblia que Quem é filho de Deus nesse texto que o senhor citou? Aqui... João está dizendo que há uma semente, há uma descendência. Eu fiz outra pergunta. Quem é filho de Deus para João nesse texto? Lógico. Para João, é aqueles que creem no Evangelho. E quem é filho do diabo? Cristo. É aqueles que deixam de crer. Agora, você crê em um tempo. O senhor pode crer hoje e amanhã o senhor não pode crer? Jesus falou para Pedro que ele negaria. Aí nós vamos entrar em outro debate. O senhor quer um exegese, O senhor quer exegese. Porque senão o senhor foca ali e engessa o texto. Não, você não pode engessar o texto. Tem que deixar o texto livre. Não sou eu que engesso o texto. É o texto que me engessa. O texto tem que me engessar. Não. Eu não posso colocar conceitos no texto bíblico. Então, vamos lá. A partir disso, eu posso ensinar qualquer coisa na Bíblia. Então, o diabo tem sementes na terra? Pergunta que eu te faço. Tem? Sêmen, não. Espermatozoide, não. A serpente injetou na Eva, pastor. Quer o senhor cria, quer o senhor não. O texto aqui, no quer texto... o senhor cria, quer o senhor não. Então, o texto está dizendo aqui... Não, o texto está dizendo aqui, Vamos lá. Olha só. A serpente disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Ou seja, uma árvore igual às outras. Sim. Tem um fruto igual às literal, outras. Então? A árvore é literal? Literal. E é simbólica? Simbólica, não. Simbólica e literal, ou não? A árvore é literal. É literal. Não tem nada demais nessa árvore. Ela é uma árvore. Só que Deus disse assim, olha, essa árvore aí do meio, essa árvore é minha. Dessa você não come. Quem é? Dessa árvore você não come. É só isso que Deus disse. Ele está perguntando quem é. A árvore não representa ninguém? Não, a árvore não. Haveria noção de Deus dizer quem te mostrou que estava nu é uma pessoa. Ou não, é um pronome. Porque Deus já... Quem? Satanás que mostrou. É Satanás. Então a árvore é Satanás. Satanás levou a queda. Satanás, não, a árvore não. Satanás induziu... Satanás induziu a comer da árvore. Ao comer da árvore, é isso que está aqui. Ao comer da árvore, abriu os olhos. É isso que está aqui. Então... Mas o que é que ele comeu? Então comeu o que abriu? Desobedeceu. Comeu o quê? O fruto. Que fruto? Sei lá, se é pêssego, se é maçã. Sabe. Não sei qual fruto que é. Não sabe. Não sei qual fruto que é. Quem não sabe. O senhor também não sabe. O senhor também não sabe. Eu defendo sexo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, José. Você está falando de comer. Comer. Como é que o irmão vai achar aí sexo nessa palavra, inclusive no original? Tá, vamos. No comer. No comer. É o que eu falei, Provérbios 30, verso 20. Então a gente vê... Traz para frente. Então, a exegese aí do texto. Calma lá. No texto de Gênesis 3. Então como é que o comer é sexual? Então, vamos lá. Nós temos por exemplo, eu sou do Nordeste, tá ok? Certo. Então, eu sou do Nordeste. Quando nós, os homens ali, estavam ali e passava uma mulher, sabe o que é que os homens falavam? Certo. O senhor sabe, né? Já entendeu. Sei. Não precisa continuar. Aí, da mesma forma, a mulher. Quando passava um homem, aí... Você entendeu? Então, a linguagem figurativa, para o senhor entender. Agora, peraí. Então, a gente vê essa linguagem figurada, que a telegonia... Deixa eu fazer uma pergunta. Agora, no hebraico existe essa expressão, o homem fazer sexo com a mulher, ele comer a mulher? Não, era isso que eu ia falar. Essa expressão... Tem isso no hebraico? Não. Isso que eu ia falar. Deitou
Tem, deitou, Então, mas... conheceu. Por que o texto não diz que Eva conheceu a serpente? Nem a serpente conheceu Eva? Mas, pastor, como não? Não diz. Então ele Diz tem que me comeu explicar essa semente da serpente, calma, o 15. Calma, vamos voltar. Você tem que me O senhor mesmo já explicou. Os filhos de Por que eles estavam nus? O senhor já explicou os filhos de Satanás. Por que teve uma sentença? Estavam nus porque não foram feitos com roupa. Não foram feitos com roupa. Os índios não vivem nus na selva? Ah, não foram feitos. Mas eles estavam nus antes, pastor. E eles não se envergonhavam. Até hoje tem gente que vive nu e não se envergonha. Eles se envergonhavam. O senhor não quer admitir que teve um relacionamento diferente. Não. Eles viram que estava nu. Vamos de novo. A vergonha não é um do outro. O senhor está confundindo a vergonha de Deus. Vamos de novo. O senhor está confundindo a vergonha. Você está colocando uma conotação sexual, lógico que é. Na palavra comeu. Comeu. Vamos lá. Que, tudo bem, modernamente isso pode ser muito comum. Agora eu quero que o senhor explique, na mente do escritor bíblico, lá do Oriente Médio, sei lá... 2.000, 2.500, 3.000 antes de Cristo. Como é que isso era a prática do judeu? Quando o judeu falava, eu comi, ele estava fazendo referência ao ato sexual. Então, porque vocês não querem aceitar o texto... Vocês não querem aceitar o texto de Provérbios 30, verso 20, que simboliza um envolvimento proibido. A mulher adúltera, um envolvimento proibido. O adultério é algo extra do que Deus estabeleceu. Vocês não querem... O fato de limpar a boca simboliza que ele escondeu. Ele escondeu, é negar o que aconteceu. Agora, não o arrazoamento que o pastor Mauri está fazendo. E a gente vê, não fiz nada de mal, reflete a negação da culpa. É a mesma coisa que a Eva fez, a negação da culpa. Só que para Eva teve uma sentença. As dores, multiplicarei as suas dores. Pastor Mauri, aonde que ela teve dor antes? É uma multiplicação de dor. Aonde ela teve dor, pastor Amaury? Então, olha a fala. Reverendo, calma. Deixa eu organizar aqui, que infelizmente nós vamos precisar encerrar. Então eu vou dar 1 minuto para conclusão. Consideração final. E eu vou implorar para a produção para a gente marcar mais, porque tem muita coisa para a gente falar sobre essa questão. A internet, assim, travou a internet mundial hoje. O pastor José Gladys derrubou a internet no mundo hoje. Os meninos estão doidos hoje na internet com você. 1 minuto para o reverendo Amaury, 1 minuto para o pastor José, para a gente encerrar. Consideração final. Vai, reverendo. No texto tem falou, tomou, pegou, e tudo é literal. Comeu, segue a mesma linha de todo o literal do texto. Comeu tomou do fruto e comeu. Do fruto das árvores, ou seja, tinha outros frutos. E tinha o fruto dessa árvore. O fruto das outras árvores é maçã, pera, uva. E o fruto dessa árvore era uma dessas frutas, que era proibido comer dela. Eva foi, desobedeceu e comeu. Quando Deus interpela a Eva diz, perguntou ao Senhor, quem te fez saber que estava nua? A resposta da Eva, comeste da árvore que eu ordenei que não comesses? Eva disse, a mulher vai dizer aqui, né? A mulher que me deste... Aliás, a Eva vai dizer, né? A serpente me enganou, me deu do fruto e eu comi. Ou seja, a Eva está dizendo, a serpente me enganou, me deu do fruto e eu comi o fruto. Ou seja, tem a ver com todo o comer do texto. Tem a ver com o comer do fruto da árvore da vida, que era... Enquanto não comesse da proibida, comeria da vida. Comendo da proibida, não come mais da vida. Tudo fruto é o que está no texto. Não tem sexo em Gênesis 3, a não ser o do Adão com a Eva. 1 minuto para encerrar. Primeiro, em Gênesis 3, não tem sexo de Adão com Eva. O senhor leu Gênesis 4, não 3 que o senhor Gênesis falou. 4, desculpa. Correto, então, corretíssimo. Ok. Então, enganou. O termo grego enganou significa seduzir completamente, enganar de forma enganosa. O senhor entende disso? Então, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Aonde ela tinha dor? O senhor não responde as perguntas. É engraçado. Aonde ela teve dor? Porque não haveria nexo. Novamente eu vou falar. A linguagem. Jesus disse no Evangelho de João 8,43, vós não entendeis minha linguagem. É igual os teólogos modernos de hoje. Não entende a linguagem. Entendeu? Que Jesus fala nas Escrituras. Mas vamos lá. Segundos para encerrar. E a tua conceição, com dor terás filhos. E o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Por quê? Realmente, Adão não teve o domínio sobre a Eva. Tanto que a serpente foi, seduziu ela, fez sexo com ela, inseminou a sua semente.
Gente, nós vamos precisar muito de um debate para continuar e responder. Ficou muita pergunta no ar. Nós vamos encerrar o programa de hoje. Deixa eu rapidinho colocar o resultado da enquete aí. Põe na tela, por favor. Nós perguntamos se a Bíblia dá a ideia, né, de que o pecado de Gênesis foi sexual. Vamos ver como é que ficaram as respostas. 8% dizendo que sim, que é um pecado sexual e que a Bíblia aponta isso. 86% que não, que a Bíblia não sugere isso de maneira clara. E 6% que não sabem e têm dúvida. Bom, espero que o programa tenha ajudado. O contato dos nossos convidados à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Nós vamos fazer a continuação desse debate. Fica ligadinho na nossa programação, que você vai aprender muito mais e, bom, obviamente, isso daí vai virar um fervor nas redes sociais. Forte abraço. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta. Até mais.